O que Johnnie Walker, Guinness e Tanqueray têm em comum? Além de serem lendas no copo de milhões de pessoas, estas marcas pertencem a uma das empresas mais poderosas do planeta, a Diageo. No episódio de hoje vamos desvendar como é que esta empresa se tornou num sinónimo de celebração em mais de 180 países, enfrentando uma concorrência feroz e conquistando o paladar de gerações. Queres saber se depois de perder mais de 40% em bolsa, a Diageo é uma boa oportunidade de investimento? Bom, prepara a tua bebida e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Diageo é uma das maiores empresas de bebidas alcoólicas premium de todo o mundo, com sede em Londres, no Reino Unido. A empresa é conhecida pela sua diversificada linha de marcas emblemáticas em categorias como o whisky, o vodka, o gin, o rum, a cerveja ou licores. A presença global e o portfólio de produtos internacionalmente reconhecidos posicionam assim a empresa como um dos principais players do setor. Eu digo isto porque a Diageo opera principalmente no setor de bens de consumos, produzindo, distribuindo e vendendo bebidas alcoólicas em mais de 180 países, com um modelo de negócio baseado em 3 pontos principais. Marcas premium e super premium, onde a empresa se foca em produtos de maior margem, atendendo a um público que está disposto a pagar mais por qualidade e pelo status. A expansão geográfica, onde a diversificação em mercados emergentes como a América Latina, a África e a Ásia-Pacífico estão ao lado de operações em mercados mais maduros, como os Estados Unidos e a Europa Ocidental, e depois porque a empresa se foca também na inovação e no marketing, onde existe um forte investimento em campanhas publicitárias globais, construindo assim a reputação de marcas e lançamento também de novos produtos. A nível precisamente desses produtos, a Diageo divide o seu portfólio em várias categorias principais. O whisky, com marcas icónicas como o Johnnie Walker, a Buchanan's, a Crown Royal e outras, representa a maior parte das receitas da empresa porque a procura por whisky premium continua a crescer globalmente, especialmente em mercados asiáticos. Aqui a estratégia da empresa é segmentar estes produtos por qualidade e preço, desde whiskies de entrada até blends e single malts com estatuto de super premium. Temos também vodkas, onde a marca principal é o Smirnoff, uma das vodkas mais vendidas do mundo, mas onde a Diageo também enfrenta uma forte concorrência no mercado, conseguindo, no entanto, uma participação significativa devido à força da marca e à sua distribuição eficiente. Aqui, a empresa tem um enfoque crescente em vodkas aromatizadas e edições especiais. Outro dos produtos é o gin, com marcas em destaque como o Tanqueray e o Gordon's. O mercado de gin tem crescido rapidamente, especialmente em regiões como a Europa e os Estados Unidos, e a empresa soube capitalizar esta tendência ao inovar com novos sabores e embalagens. O rum marca a estratégia da empresa com uma marca, a Captain Morgan, um segmento que tem um crescimento mais lento em comparação com outras categorias, mas que ainda assim é uma base sólida em mercados maduros. Temos também a cerveja, onde a marca principal é a Guinness, que continua a ser uma das principais referências de cervejas stout no mundo, com alta aceitação em mercados europeus e africanos. A empresa investe em diversificação dentro desta linha, como cervejas sem álcool e algumas variações aromáticas. E por fim, os licores ou outras bebidas, onde estão os bem conhecidos Baileys e Don Julio, este último uma tequila, que tem mostrado alto crescimento e está impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor. Ora, como é mais ou menos óbvio, quando vamos comprar bebidas alcoólicas ao supermercado, a empresa enfrenta uma forte concorrência de empresas também elas globais ou apenas regionais, tanto nas categorias que vimos como em mercados geográficos específicos. Por exemplo, a Pernod Ricard em França é dona de marcas como a Chivas Regal, o Absolut e o Martell, e é um principal concorrente em diversas categorias. Temos também a empresa Beam Suntory, conhecido pelo Jim Beam e pelo Maker's Mark, com uma forte presença em whiskies americanos. A Brown-Forman, se calhar é até mais conhecida pela sua marca Jack Daniels, e a Constellation Brands, uma empresa dos Estados Unidos mais focada em vinho e cervejas, mas com participação relevante em destilados como, por exemplo, a vodka. A nível de concorrência regional, por exemplo, a nível do whiskies, temos a Edrington Group, onde está, por exemplo, o famoso Macallan ou o Famous Grouse. A nível de gin,
o Hendrick's ou o Bombay Sapphire. Temos também a nível de vodkas a concorrência, por exemplo, do Absolut, do Pernod Ricard e o Grey Goose, da Bacardi. E por fim, a nível de cervejas, temos a forte concorrência da AB InBev, com a Budweiser ou a Stella Artois, e da Heineken, que já vimos num episódio passado. Ainda assim, pequenos produtores de bebidas artesanais também estão a ganhar mercado, principalmente nos produtos destilados e cervejas. Empresas que estão a entrar no segmento das bebidas prontas, como a Molson Coors e a Coca-Cola, podem ser também potenciais concorrentes no futuro. Apesar da enorme dispersão geográfica, a maioria da receita da empresa vem de duas regiões, a América do Norte e a Europa, com destaque para os Estados Unidos e Reino Unido, respectivamente. A Diageo tem uma série de destilarias espalhadas por todo o mundo, bem como fábricas de engarrafamento ou armazéns para guardar os seus produtos. Reparem como as bebidas espirituosas representam 78% das vendas da empresa, com o whisky escocês a ficar por quase um quarto desse valor e a tequila nos 11%. Já a cerveja ocupa uns residuais 16% do total. A nível das principais marcas da empresa, reparem como no ano passado apenas uma mão cheia delas não viu cair os volumes de vendas. Olhando ainda para as diferentes regiões, notem também como a América do Norte apresentou uma queda nas vendas de 2%. Na Europa, o cenário de hiperinflação na Turquia distorceu um pouco os números, mas o lucro operativo, por exemplo, caiu 6%. Na Ásia, mais do mesmo, apesar da empresa reportar ali um prejuízo pontual, acabaria por trazer crescimento à região. Na América Latina, a empresa viu quebras de receita significativa e em África também a situação não foi diferente. Isto é importante porque quando olhamos para o que foi a performance da empresa em 2024, e dando aqui um pequeno contexto até 2020, vemos que em 2023 já tinha sido um ano mau, mas 2024 foi muito pior. As vendas caíram, o crescimento orgânico dos lucros operativos não existiu, aliás, houve uma contração em 5%, semelhante ao que aconteceu durante a pandemia e, portanto, desde 2022 que os lucros por ação desta empresa estão em queda também. É verdade que os fluxos de caixa livres continuam a ser na ordem dos 2,6 mil milhões de dólares, mas parecem estar a regredir. Eu não sei se o pessoal depois da pandemia bebeu muito e agora está a normalizar o consumo, ou se, dada a desaceleração económica, estamos todos a beber menos. Já vamos tirar a dúvida mais lá para a frente. Por agora, é importante perceber que a empresa está a fazer frente a esta queda nos volumes, aumentando os preços, e mais interessante ainda é perceber como é que a receita cai, mas o lucro operativo magicamente sobe. É que este valor que vocês veem ali de 800 milhões de dólares de itens excepcionais foi o que deu um respiro enorme este ano. Caso contrário, tínhamos assistido a uma queda de 10%. E o que é tão excepcional para representar 800 milhões de dólares, perguntam vocês? É que a Diageo decidiu reverter uma imparidade que tinha feito no ano passado relativamente a uma marca que tem na China, e isto, dizem algumas más línguas, pode ser suspeito. Será que sim? Outra coisa para a qual eu quero chamar a vossa atenção é que, ao vender este tipo de produtos alcoólicos, as empresas que o fazem pagam logo à cabeça um imposto sobre a receita, ou excise tax. Não é sobre os lucros, volto a repetir, é sobre a receita. No caso da Diageo, estamos a falar de um quarto da receita que conseguiu, que é logo descartada em impostos, e com uma agravante, é que o imposto sobre as bebidas espirituosas é mais elevado do que o mesmo imposto sobre o vinho ou sobre a cerveja. Reparem, por exemplo, na Europa, em países como a Finlândia ou a Suécia, 0,7 litros de um whisky pagam, logo à cabeça, quase 15 euros. Assim que, dos 28 mil milhões de dólares que a empresa fez em 2024, num ano fiscal que termina em junho, mais de 7 mil milhões foram para o imposto especial, 8 mil milhões para custos com as vendas ou matérias-primas necessárias e 3 mil milhões para o marketing, já que é uma indústria onde tens constantemente de estar a fazer publicidade, sobrando 6 mil milhões de lucro operativo. Vai na volta, os diferentes governos, ao verem este lucro, pois vão tributar mais 1,2 mil milhões de dólares, deixando a empresa com lucros líquidos de 3,8 mil milhões, um valor abaixo do que fez nos anos anteriores. Olhando para a posição financeira, vemos que um terço dos ativos da mesma são intangíveis, ou seja, referem-se, por exemplo, ao valor de uma marca como a Johnnie Walker. Vemos inventários a subir ligeiramente e cerca de 1.000 milhões de dólares de dinheiro em caixa. A nível de passivos, ficam desde logo abaixo dos ativos, o que é um bom sinal, e temos mais de 20 mil milhões de dólares de dívida que podem assustar um bocado. E digo assustar porque, se atentarmos na taxa de juros associada à mesma, vemos que passou de 2,7 em 2022 para 4,3 em 2023.
2024. É verdade que praticamente toda a dívida está denominada a taxa fixa, ou seja, 77%, mas a componente variável tem impactado esta taxa de juro que, digamos, se paga maioritariamente em dólares. Olhando para a maturidade da dívida, vemos aqui valores de 1,5 mil milhões de dólares por ano, só para pagar a dívida nos próximos tempos. Já os fluxos de caixa mostram 4 mil milhões de fluxos operativos, muito à conta de compras no inventário, mais reduzidas, que de certa forma compensam o facto de uma depreciação muito abaixo do normal. O CAPEX também é bastante estável e isso traduz-se em fluxos de caixa livres positivos. Isto é, a Diageo consegue ser lucrativa ali à volta dos 2,5 mil milhões de dólares, talvez um pouco menos. Mas o que é que será que a empresa faz com esse capital? Se respondeste pagar dividendos, acertaste. Praticamente todos os fluxos de caixa são orientados ao dividendo, no entanto, nestes últimos anos temos assistido a uma recompra de ações estratosférica financiada com dívida fresquinha. A empresa está a recomprar ações com dinheiro que não tem e isso aumenta a alavancagem para as 3 vezes. Precisamente o limiar da razoabilidade, na minha opinião. O problema é que esta brincadeira acabou, atingiram o topo a que se tinham proposto, pelo que agora devem manter apenas o dividendo. Bom, conhecida a atualidade e o modelo de negócio, vamos então olhar para a trajetória da empresa e perceber se esta queda recente vem lá de trás ou se é apenas temporária. E o que notamos aqui no gráfico da receita era mais ou menos o esperado. Uma tendência positiva de crescimento, não muito acelerada, apenas 3% ao ano, mas uma margem relativamente estável. O EBITDA mostra também uma evolução favorável, com um crescimento anual na última década, na casa dos 4%. Já os lucros líquidos, a tendência também aqui é positiva, apesar da margem não ter mudado muito desde 2015. Nota-se bem ali o impacto da pandemia em 2020, onde os confinamentos, sobretudo espaços noturnos e bares, que deixaram de comprar, e também aqui o crescimento anual foi de 3%. Ora, a Diageo tem recomprado ações a um ritmo superior a 1%, mas também já vimos que vai ser difícil manter o mesmo, já que foi muito à custa da alavancagem, que agora está no limite. E digo limite porque vemos uma evolução das 2 para as 3 vezes na última década, um crescimento de 5% ao ano, superior aos lucros, o que demonstra desde logo insustentabilidade. Métricas de performance, temos um ROI com um valor interessante, 13%, e um retorno sobre ativos também muito perto dos 10%. Portanto, existe aqui um misto de qualidade do negócio com um espremer, parece-me a mim, de todo o capital disponível para mostrar crescimento nas métricas por ação. E porquê? Porque se olharem para os fluxos de caixa com valores nominais, vemos que, e atenção porque os dados de 2025 são estimativas, vemos que a empresa não chegou a crescer a 1% ao ano, mas que se adicionarmos o tal extra das recompras, o crescimento passa para 2%. Estes mesmos fluxos de caixa, mas relativos ao património acionista, mostram valores superiores porque a base de comparação não ajuda no ano onde a empresa pagou imensa dívida. Portanto, temos aqui fluxos de caixa livres quase constantes, diria eu, entre as 2 mil milhões de libras e as 3 mil milhões de libras, mas sem grande desenvolvimento. Então, e agora? Isto de olhar para o presente e para o passado da empresa é muito bonito, mas não me diz nada acerca do seu futuro. É verdade, não diz, mas deixa-nos com uma referência que vamos usar para as nossas projeções. E por onde é que vamos começar? Bom, o primeiro é perceber que, um pouco por todo o mundo, o mercado das bebidas espirituosas espera um crescimento na casa dos 4%. Mas é preciso também perceber que dentro deste mercado, o segmento premium, que é basicamente onde a Diageo opera maioritariamente, apresenta uma projeção mais generosa de quase 10%. A própria empresa, em 2023, mencionava crescimentos futuros mais modestos do que isso, na casa dos 4%, apesar de também se afirmar como líder do mercado em várias categorias de tipos de bebidas alcoólicas. Mesmo olhando para a sua dispersão geográfica, é de todas as empresas concorrentes a que tem um equilíbrio maior entre estas regiões e, portanto, o crescimento pode ser ligeiramente inferior. Assim que, adotando uma projeção conservadora para o EBITDA até 2035, eu estimo crescimentos de 4%, que é precisamente o que a nossa referência no passado nos demonstrou. Ora, mantendo a alavancagem nas 3 vezes e o número de ações constantes até lá, a valorização comprando ao dia de hoje poderia atingir os 8% ao ano para, e chama a vossa atenção, um múltiplo de saída de 18 vezes. É verdade, esta valorização assume uma expansão significativa do múltiplo, que hoje em dia está nas 14 vezes, e um regresso à média dos últimos 10 anos, traduzindo-se assim numa subida do mesmo em quase 30%. Se por acaso
mantiver em 14 vezes, em 2035, a valorização anual esperada para o mesmo crescimento é cortada pela metade e fica-se em 4%. Mas como sempre, não ficamos por aqui e vamos projetar os fluxos de caixa relativos ao património acionista. Ora, descontando os mesmos a 9% ao ano e para crescimentos de 6%, o valor intrínseco da empresa andaria nas 20 libras. Eu aqui até sou generoso porque na prática vimos crescimentos por ação de 2% nos fluxos de caixa livres e eu estou aqui a estimar perto de 6% para o futuro. Para os que desconfiam um bocadinho desta projeção, nós podemos fazer um pequeno teste. Se as ações se mantiverem constantes, em 2035, os fluxos de caixa dos acionistas rondariam os 4 mil milhões de libras. Assumindo uma margem de 13%, seria necessário que em 2035 a receita da empresa atingisse os 30 mil milhões de libras. Será possível? Talvez, mas implica um crescimento de 9 mil milhões nestes 10 anos, que desde 2015 apenas conseguiu 6 mil milhões. Mas então, e o múltiplo preço-benefício? Bem, aqui o contexto é mais amigável, é um facto. A empresa está neste momento com um múltiplo PE de 17 vezes, o que comparado com a mediana histórica é altamente atrativo, mas em linha com a indústria ou a concorrência. Outra coisa importante é que toda esta avaliação foi feita em libras, dado que a empresa está disponível na Bolsa de Londres, mas existem ADRs para quem quer comprar parte desta empresa em dólares, nomeadamente na Bolsa de Nova York. E o que precisas de saber aqui é que existe uma equivalência de 4:1 entre os ADRs e as ações em Londres, ou seja, as tais 20 libras de valor intrínseco que nós calculamos teriam de ser multiplicadas por 4 e convertidas em dólares para perceber o valor intrínseco dos ADRs. Dada a conversão ao dia de hoje, ali perto dos 0,82, daria algo na casa dos 97 dólares. Portanto, apesar de eu acreditar que a Diageo é uma empresa robusta, bem posicionada na indústria das bebidas espirituosas e com uma distribuição geográfica superior à concorrência, muito do crescimento da mesma vai passar naturalmente por aquisições. O crescimento orgânico, como vimos, não anima, existem pressões regulatórias ou legislativas que a qualquer momento afetam a empresa ou podem afetar a mesma e porque também, sinceramente, eu prefiro uma exposição a, por exemplo, empresas de cerveja como a Heineken do que propriamente neste tipo de produtos como a Diageo. Não deixa de ser uma boa empresa, com uma geração de fluxo de caixa constante, mas que já está no limite da alavancagem e o dividendo atingiu patamares de risco ao representar mais de 90% dos fluxos de caixa livres. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião sobre a mesma, assim que passa pela caixa de comentários e partilha a tua opinião. Esta foi uma semana onde poucos índices apresentaram perdas. O nosso PSI e a Bolsa dos Países Baixos foram os mais negativos, tendo os mercados americanos mostrado subidas de quase 2% depois da famosa tomada de posse de Donald Trump. Por cá, vai ser obrigatório para quem recebeu mais de 500 euros em juros de rendimentos de capitais declarar os mesmos no IRS relativo a 2024. Estamos a falar de juros de depósitos, certificados de aforro e outros instrumentos que, mesmo já tendo sofrido tributação na fonte antes de serem pagos, vão marcar presença na tua declaração para a autoridade tributária ter assim uma melhor ideia das manifestações de riqueza e dessa forma poder fiscalizar a entrega de benefícios como, por exemplo, o apoio à renda. Não significa isto que vais ser duplamente tributado, é apenas um mecanismo de fiscalização, mais do que qualquer outra coisa, até porque se recebeste menos de 500 euros, nem tens de declarar nada. Mas fica atento porque eu vou publicar um guia completo no Patreon, já no próximo sábado, onde podes encontrar tudo o que precisas de saber para declarar os teus investimentos. A Segurança Social Direta está neste momento a contas com um problema que ainda não se sabe muito bem se foi causado por um ataque ou por alguma interferência interna. O certo é que foram mudados milhares de contas bancárias e desviados também milhares de euros que agora estão num processo de investigação. Ao que parece, foram afetados mais de 6 mil indivíduos, assim que não custa nada ires dar uma olhada no teu IBAN, registado na página, ou não vais ser um dos afetados. Foi também notícia que gastámos mais 4,6% no ano passado em supermercados do que no ano anterior. E estamos a gastar sobretudo em produtos de marca branca ou da própria marca, como o Lidl, o Mercadona ou o Pingo Doce. E isto, na minha ótica, pode ser sinal de duas coisas diferentes. Ou os portugueses estão a ficar mais conscientes com os alimentos que consomem, ou estão mesmo a perder algum poder de compra, deixando de levar produtos de marcas mais reconhecidas para optar por maior quantidade de uma marca branca. A título de curiosidade, estes produtos já representam quase metade de todas as vendas nas cadeias de supermercados. Noutra nota, Trump tomou posse e começou por implementar algumas promessas já nesta primeira semana. Uma das mais importantes foi impedir a criação das CBDCs
CBDCs por parte da Reserva Federal. É verdade que por lá a adoção da CBDC não está tão avançada como na Europa, mas é o primeiro passo para adotar, por exemplo, Bitcoin como um ativo de reserva. Esta posição mais liberal é um vento que vai atingir a Europa mais cedo ou mais tarde, por isso não me admiraria se nos próximos meses a Comissão Europeia ou o BCE começassem a anunciar esforços para o lançamento do euro digital antes da tal revolução libertária. No que respeita ao portfólio, vimos uma subida de dividendo por parte da Elevance Health em 5%, tendo fechado a semana nos 63% de valorização e com $59 de dividendos recebidos neste mês. E é tudo por hoje. Já sabes que podes deixar um like se gostaste deste episódio, passa pelo Patreon para encontrar mais análises exclusivas como esta. Ainda este mês, por exemplo, publiquei uma análise sobre a International Paper e sobre um REIT, a EPR Properties, assim que tens 70 análises exclusivas por lá. Segue-me também no Instagram, onde eu vou subindo conteúdo, e tens todos os links na descrição deste vídeo. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. I'd like to talk about economic decision-making as distinguished from political decision-making. And I'd like to start off with a definition of an economy. An economy is not just a system for producing goods and services and distributing them, because the Garden of Eden was not an economy, since there was no scarcity. So economics is the study of the use of scarce resources, which have alternative uses. So that rationing is inherent in the circumstances. Competition is inherent in the circumstances. There are people, particularly among intellectuals, who think that competition is one of those things we can choose to have or not have, when in fact the only choice we have is how shall the competition be carried out. The rationing is inherent whether it's under capitalism, socialism, feudalism, or any other kind of method. So that scarcity is the first lesson of economics. Now, the first lesson of politics is to forget the first lesson of economics.